Até que depois que bateu a pandemia, né? até que bateu a pandemia. O que que te fez decidir ir embora, mulher? Por que não ficar aqui? Então, Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Tem gente que acha mais importante ter uma experiência de vida, uma vivência, a escola da vida, do que estudar numa universidade, de ter um curso superior. Será que esse é seu caso? A minha convidada de hoje, sim, ela preferiu esse caminho. E ela tem uma experiência de vida que, olha, fantástica em diversos países. Aliás, você está pensando em sair do Brasil ou você já está no exterior, acabou de se mudar, já está há muito tempo? Eu quero saber, me conta, tá? E se você curte saber de experiência de vida de brasileiros que estão no exterior, de gringos de repente, já se inscreve no meu canal, porque afinal de contas, isso é um programa de uma rádio comunitária e o único pagamento que eu tenho é o seu carinho, a sua inscrição, essa curtida que você deixa aqui, tá bom? Muito obrigada. Mas, vamos lá, vai. Agora recebam com muito carinho a nossa convidada de hoje, Carolina Lavelli. Bem-vindo aqui ao Brasil. obrigada, Maia. É um prazer estar aqui com você. Carol, você está em Auckland. Sim, eu estou em Auckland. Eu moro em Devonport. Ok, mas antes de chegar aqui em Auckland, esta mulher santista, aliás, você torce pro peixe? Sim, com certeza. Sem dúvida. Santista de berço, a Sara, né? 013 de Santos, Baixada. Ai, que delícia. Você chegou a estudar o que lá no Brasil? Então, no Brasil, eu trabalhava com comércio exterior. Hum. Então, na época que eu entrei no comércio exterior, não precisava ter faculdade, né? Foi bom, porque eu não queria estudar faculdade, eu queria estudar inglês. Então, eu me dediquei no inglês e entrei no comércio exterior e trabalhava com isso. Então, não cheguei a estudar. Eu fiz os cursos que eu tinha que fazer para poder tirar as carteiras, né? Que naquela época tinha de despachante aduaneiro, nem sei mais se é assim, mas tinha que ter essas coisas e precisava fazer os cursos para poder ter essas carteirinhas para poder entrar na alfândega, coisa assim. Olha que interessante. Mas era assim, dry port, essas coisas, ou era em Porto mesmo? Era, era em Porto, sim, era no Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina, né? Que tipo de carga? De tudo? Então, eu trabalhei em algumas empresas, né? Quando eu trabalhava como despachante aduaneiro, a gente fazia a declaração de mercadorias, né? Então, era para vários tipos de mercadorias. Você vai lá no porto, né? Quando alguma mercadoria chega e tem que estar declarando aquela mercadoria, tarifa com fiscal e tal, né? Então, foi tudo várias coisas. E depois que eu entrei na empresa, que foi a minha última empresa no Brasil, foi de açúcar. Eles eram exportadores de açúcar. Comparando aqui com a Nova Zelândia, você vê uma diferença muito grande, assim, em desembaraço aduaneiro? Ou você não tem nenhuma experiência aqui? Sim, eu trabalhei com uma empresa que é CMA-CGM, né, que tem no Brasil também, é uma empresa multinacional. Então, eu consegui trabalhar aqui, voltei para minha área aqui. Depois de muito tempo morando aqui, eu consegui voltar, mas não foi mais a mesma coisa, assim, eu não gostei tanto. Você achou que tinha que estudar inglês porque você queria morar fora ou porque você só queria crescer na sua carreira no Brasil? Porque eu queria morar fora, eu sempre quis, desde os meus 13 anos de idade, eu sempre quis morar fora. Então, o planejamento era de eu fazer um intercâmbio, né? Depois que terminasse o colegial no Brasil. Mas aí eu meio que me atrasei minha vida. Eu engravidei, era adolescente, e aí acabei que não indo, né? Você engravidou, mas era um namoradinho ou você chegou a casar com essa pessoa? Não casei. Não casei. Na minha época não era mais obrigada a casar, né? Então, ainda bem que eu não casei. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Então, a gente resolveu não casar, né? Por conta da idade mesmo. Mas namoramos por um tempo, ficamos juntos por um tempo, aí nasceu o Lucas. E aí fiquei com mais vontade ainda de sair do Brasil, né? Já não era mais por minha conta, só por causa da minha vontade. Eu queria também por ele, né? Eu sempre tive esse desejo. E quando ele tinha 10 anos, eu fui a primeira vez para a Austrália, para fazer o intercâmbio finalmente, né? Que era para me ter feito lá atrás, aí finalmente eu fui fazer o intercâmbio. Então foi assim, de mala e cuia já pensando em ficar? Ou você foi sozinha e falou, não, daqui a pouco eu volto, deixou seu filho com sua mãe, não sei, alguma coisa do sentido?
Sim, eu sempre tive o suporte da minha família, né? Apesar de eu não ter feito intercâmbio lá atrás, né? Na época, minha família, não, agora você vai ter que trabalhar, não, tudo bem. Eu tive sempre o suporte deles. Então, quando apareceu, eu trabalhava com comércio exterior ainda, né, na época, e o inglês era muito importante, era mais importante do que faculdade, né? Porque na época até trabalhava nessa empresa de exportação de açúcar, então os clientes eram todos de fora. Então era muito importante que soubesse falar inglês, né? E eu era a única que sabia da empresa, assim, um pouco, né? Mas eu usei a desculpa de que eu precisava de mais inglês para poder fazer um intercâmbio, né? Mas na minha cabeça eu já tinha vontade de não voltar mais, já fui já para ficar. Só que na época eu fui com um namorado que era noivo também, ficamos noivos muitos anos, e não deu certo o namoro e eu acabei voltando para o Brasil. Ele não queria ficar na Austrália. Eu fui com a cabeça para voltar e ele não quis ficar. E aí a gente voltou. Eu não estava pronta assim para ficar sozinha ainda essa primeira vez. Mas fiz intercâmbio, foi em 2006 isso. Ah, foi ótimo, aprendi bastante. Morei em Sydney, em Manly, bastante brasileiro na época e fiz boas amizades, inclusive com uma Kiwi, que é aí que me levou a vir para Nova Zelândia depois. Hum, então, desculpa, só para entender, o seu filho ficou com a sua família, né? Nessa Sim, fase. Foi quanto ficou. tempo que você Eu conseguiu? fiquei 10 meses, só 10 meses. Na Hum, Austrália foi 10 meses que eu fiquei. apertou o coração ou, sei lá, geralmente os filhos não sentem tanto, né? É a gente mais que sente. Sim, a gente que sente mais. Eu apertou o coração, lógico, bastante, né? Mas foi como eu falei, eu fui junto, né? Eu fui junto com esse noivo, nós íamos casar, e ele já tinha morado na Inglaterra, uma época, e a gente tinha combinado então que a gente ia para a Austrália, né? Tinha uns amigos de Santos morando lá na época também, e a gente ia ficar na Austrália, né? O planejamento era irmos nós dois juntos e ficarmos, depois casarmos e para construir nossa vida por lá, né? Mas aí no meio do caminho ele mudou de ideia, amarelou, não quis mais ficar, ficou com saudade de casa. E aí eu voltei junto, porque eu não estava preparada assim para ficar sozinha. Então deu 10 meses meu lá e acabei voltando para o Brasil. Você chegou a trabalhar lá no seu visto de estudante? Sim, trabalhei numa pick and pack, né, que eles chamam, uma indústria, né? Trabalhei também ai, como é que é o nome, gente? Eu esqueci agora. Era umas motinhas, chamava Look Media a empresa, era umas motinhas, umas Vespas, que tinham outdoors, assim, atrás. Já viu isso? Eu nunca vi aqui na Nova Zelândia. Antigamente tinha, que eu acho que nem existe mais. E eu trabalhava com isso, era muito legal, amava. Eu era a única brasileira, a única mulher no time dos meninos. Só tinha menino dirigindo as motinhas e foi a única, assim, na época. E eu adorava, porque eu dirigia moto no Brasil, então eu sabia dirigir, né? Eu gostava de moto. E era bem legal, adorei esse trabalho. Então trabalhei nisso o tempo inteiro que eu estive lá, eu fiz os dois trabalhos e estudava também. E conseguiu então ficar fluente no inglês? Ai, consegui, né? Consegui porque eu tive que batalhar. O meu ex-noivo, ele foi primeiro do que eu, né? Ele ficou 3 meses lá sozinho, morando com um brasileiro. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, vamos mudar. Vamos morar com australiano. Eu preciso aprender, eu quero aprender o mais rápido possível, né? E eu era muito dedicada, eu estudei bastante, estudava. E, então, peguei. Aí na época, eu peguei bastante. Paguei o inglês bem. Parabéns. Então foi um bom investimento, né? Melhor do que de repente ficar 10 anos fazendo cultura inglesa. Com Não foi. certeza, nossa, 6 meses a um ano, assim, para quem quer aprender o inglês, eu acho que é bem suficiente, que é suficiente. Para quem se dedica, né? Aí tem que realmente abrir mão de ficar com o brasileiro e só fazer uma imersão na cultura, assim. Eu acho que é suficiente, de 6 a 10 meses. Para quem tem um nível básico a intermediário para ficar, não fluente, eu digo, né? Mas para ficar no nível upper intermediate, né? Que eles falam. Eu acho que eu saí de lá upper intermediate. Só para as pessoas terem uma ideia, né, de quão grande é esse sonho ou investimento, quanto você acha que foi mais ou menos que você gastou? Então, na época, foram
R$ 8.000 na época, e já era um baita de um dinheirão. 8.000 não é nada. Então, agora não é, na época era, né? Hoje em dia, 8.000 é só passagem. É só passagem, sim. Eu lembro a semana de escola de inglês lá era US$ 240 por semana, que hoje não é nada, assim, né, dá para trabalhar, mas na época era um dinheirão, ainda mais convertendo para o Brasil, para o real da época, né? Uhum. Depois de voltar para o Brasil, o que que virou da sua vida? Bom, aí eu fiquei determinada que eu queria de vez fazer minha mala e ir embora e nunca mais voltar, né? É diferente quando você volta para o Brasil. Eu já tinha mudado, eu já estava contra a cabeça, assim. Já ficou difícil para mim assimilar com as coisas do Brasil. As minhas amigas, estava tudo meio diferente, assim, sabe? Então, eu já estava muito determinada que eu queria ficar realmente, né? Aí eu fiquei psica, procurando tudo que era informação e como fazer para eu voltar, né? Eu queria voltar para a Austrália, mas aí tinha que ir como estudante de novo. E eu não queria gastar todo esse dinheiro novamente, né? Assim, nem podia. Eu voltei da Austrália, eu não tinha tudo isso, né, para investir de novo. Então eu fiquei trabalhando um tempinho no Brasil, fazendo nada assim muito formal, porque eu não queria me comprometer com nenhum trabalho, né, fixo, assim. Então eu fiquei trabalhando com promoção, eu fazia essas coisas de muito promoção e evento. E na época que eu estava na Austrália, eu fiz uma amiga, fiz amizade com uma neozelandesa, né? Inclusive, ela foi para o Brasil depois, ficou morando na minha casa por 6 meses. Legal. É, a Natalie. Fizemos amizades e ela falou para mim que na época, né, ela falava: tentem para Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é mais fácil, né? Tem muito brasileiro que vai com visto de turista, acaba ficando e tal. Só que como eu queria vir e ficar, eu não queria vir no visto de turista e depois ficar ilegal ou tentar ficar, entendeu? Eu queria uma coisa mais certa, mais segura. Então eu fiquei esperando e pesquisando que nem uma louca. E eu lembro que naquela época não tinha muita internet assim, né? Ainda estavam vindo os computadores e tal. E eu tinha computador e internet mesmo no trabalho. Aí eu ficava na hora do almoço, em vez de ir para almoçar, eu ficava a hora do almoço inteira na internet buscando informação e coisas que eu podia fazer para poder ir para Nova Zelândia ou para qualquer lugar, né? Eu estava assim, qualquer lugar, o que apareceu, eu tô indo. Aí apareceu, vi uma notícia que tinha saído, né, que o governo brasileiro tinha assinado o acordo com a Nova Zelândia do Working Holiday Visa. Aí eu li aquilo e falei, nossa, não acredito. Aí eu mandei para minha amiga da Nova Zelândia, né, a matéria, tudo, por e-mail. Naquela época não tinha WhatsApp, nem, né, era um pouquinho mais lento as coisas. Mandei por e-mail. Falei, Nathalie, pelo amor de Deus, vê se está certa essa notícia. Lê aí para mim, vê se eu estou certa. Aí ela falou, não, está certo, o visto vai abrir realmente. E aí ela falou, eu aplico daqui para você, porque é mais chance de sair, porque eu estou aqui no mesmo horário, né? Assim que sair o negócio eu já aplico. Ai, que ótimo, perfeito. Aí foi isso que aconteceu, assim. Eu fiquei, nossa, eu lembro aqueles dias, aquelas semanas no trabalho, mal conseguia me concentrar no que estava fazendo, né? Só focada nessa notícia do visto. Eu lembro que na época eu estava em contato com uma moça que morava aqui na Nova Zelândia, o nome dela é Mari Rocha, eu acho. Ela tem uma agência de turismo. E eu perguntei para ela, né? Você ouviu falar desse visto aí? Nem ela sabia, assim, ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí a minha amiga aplicou o visto, em questão de horas eu recebi o e-mail de confirmação. Você já tinha passado seu cartão de crédito e tudo mais, né? Ela que passou, ela que fez tudo. Ela fez daqui, ela aplicou daqui. Quando abriu, né? Que aí na notícia, no site da imigração, estava dizendo o dia que abriu, eu acho que era agosto de 2008. O dia certinho, o horário que abria, as pessoas, eram 300 vagas, como ainda é, e as pessoas tinham que, né, aplicar ali e tal. E aí ela fez, em 2 horas saiu o visto, assim. Porque eu acho que nem sei quantas pessoas aplicaram naquela vez. É uma curiosidade minha que eu tenho até hoje, saber quantas pessoas vieram naquele visto, né? No primeiro visto do Working Holiday Visa, quantas pessoas vieram para cá e quantas ficaram, né? Porque eu fiquei. Quantas será que mais ficaram? Eu não conheço ninguém mais que veio no Working Holiday Visa na primeira leva como eu. Já eram aquelas especificações mínimas, né? Que você não pode ter mais de 30 anos. Isso, isso.
e que Era você de tem, 18 a 30 anos. e que você só pode trabalhar por 3 meses em cada empregador, né? Você tem que ficar mudando. Isso, isso. O Working Holiday Visa sempre foi assim, é. E tem que vir com uma quantia de dinheiro mínima? Não, não precisava de nada disso. Não precisava. Bom, agora acho que precisa, né? Ou pelo menos você tem que, sei lá, 1 mês, alguma coisa assim, não é? Não sei, não sei. Agora eu não sei, mas na época não precisava. O visto saiu em 2 horas, foi muito rápido. E aí, o que que você E fez assim que você recebeu o e-mail de confirmação? eu estava no trabalho, né? Nossa, meu coração quase saiu pela boca, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei toda empolgada, aí eu até falei, comentei com o meu chefe, falei, nossa, vou ter que sair, vou ter que sair. Aí ele falou, eu não vou mais trabalhar para você. Eu vou para Nova Zelândia. Ele, nossa, como assim? Quando, né? Eu falei, não, mas vai demorar ainda, porque eu acho, eu não me lembro quanto exatamente, se eram 6 ou 12 meses, mas eles te davam um prazo para você entrar no país, né? Não sei agora quanto tempo é. Mas então eu tive um prazo para me organizar e poder vir, né? Aí eu cheguei em casa, avisei todo mundo, né? Contei a notícia. Falei, olha, agora eu vou ter que ir, vou de novo. E o Lucas fica com vocês novamente. Mas agora eu vou e não volto mais. É isso, é eu e Deus, eu vou sozinha. Eu acredito que você teve que tomar essa dura decisão de deixar o seu filho mais uma vez, porque no Work Holiday Visa não dá direito a trazer dependentes ou crianças, filhos, né? Sim, não, não dá direito. Era só eu mesma. Pois é. E aí, como é que ficou dessa Sim. vez? O seu filho já estava maiorzinho, ele já estava entendendo mais a situação, né? Ele nunca É. protestou assim, ele nunca bateu o pé, falou assim, não, eu vou. Ou para ele, tranquilo. Não, não, ele estava tudo bem. Assim, eu fui mãe muito nova, né, Maia? Então, assim, como minha família deu todo o suporte, ele praticamente, quem criou eles, assim, é ele mesmo, assim, apesar de a gente morar junto, foi a minha família junto comigo, assim, né? Então, tinha muito apego à minha mãe, à minha avó, às minhas tias. Então, assim, não era totalmente apegado só a mim, né? Ele já foi criado um pouquinho mais solto, assim, porque eu era muito nova, né? Então, assim, lógico que ele sentiu, né? Mas eu acho que ele acreditou e confiou que eu estava indo, né? Que era a minha promessa, que eu estava indo e eu só voltaria para buscar ele. Então, esse foi o combinado, né? E aí eu fui, aí eu vim para cá, né? Decididíssima que era isso que ia acontecer. Chegou aqui, já conseguiu um emprego de cara na época, ou também pastor que nem esse povo que tá chegando agora? Não, eu dei sorte porque primeiro que eu fui morar com a minha amiga, né, que era neozelandesa, né? Então assim, já dei sorte de ter um lugar para chegar já em algum lugar, de um quarto, já tá tudo arrumado para mim. Então eu dei muita sorte já por isso, né? E emprego também foi fácil, assim. Eu foi bem sem querer até. Eu estava andando na rua e eu vi num café uma plaquinha pedindo, né, que estava precisando de staff. Tava uma chuva, tava toda molhada, bati na porta, já era passada das 3 horas, eles estavam limpando, e o dono do café me recebeu, e eu perguntei se eles precisavam, que eu queria, né, me candidatar. Aí eu comecei assim no dia seguinte, foi 1 mês depois que eu cheguei, porque eu tirei 1 mês para viajar um pouquinho, né? Eu falei, vou viajar um pouquinho, eu tenho 12 meses aqui, eu vou conseguir. Mas esse primeiro mês eu quero descansar e conhecer um pouco o país. Aí viajei um pouco, mas logo nesse mês mesmo eu consegui esse emprego e foi muito fácil. Aí eu fiquei trabalhando com ele. Só que tinha esse problema dos 3 meses, né? Não podia trabalhar mais para o mesmo empregador de mais de 3 meses. Na época eu trabalhava com dois brasileiros. Um estava legal. Naquela época tinha muita gente legal. Hoje em dia não fica mais, né? Um deles estava legal, ele foi até pego, legal, e depois foi deportado. Conte-me E mais o, sobre isso. Como é que acontece isso? Porque assim, uma coisa é você ver nas notícias, a outra coisa é você ver efetivamente acontecendo uma pessoa que está ao seu lado. As pessoas não sim, acreditam, eles acham que saem impunes disso. Como é que foi a não. situação? Foram lá, Não, bateram na casa ou no trabalho? não, o pior de tudo é que ele foi pego no meio do caminho entre a casa e o trabalho, ele andando de bicicleta sem capacete. Ah, Aí a polícia parou ele porque ele estava sem capacete, né? Porque não sei agora, mas naquela época também era eles exigiam muito isso, né? E como era avenidas grandes assim para ir para Newmarket, né, que é onde a gente trabalhava,
Ele foi pego, era muito de manhã muito cedo, a gente abriu o café muito cedo, a gente tinha que estar lá, sei lá, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, né? Então, assim, é de noite. Então, assim, pode ser qualquer um andando de bicicleta sem capacete, pode estar bêbado, pode estar drogado, sei lá, né? Então a polícia parou ele, infelizmente, e aí foi isso. Dali ele foi deportado, né? As coisas dele ficaram para trás, tudo. E a gente nunca mais ouviu falar dele, na verdade, assim. A gente teve contato uma época ainda quando era comecinho de Facebook, mas depois nunca mais. Ele era de São Paulo também. Olha só. Mas foi, né? Na época eu tinha então, antes do Working Holiday Visa, a galera, os poucos brasileiros que tinham naquela época, eles vinham com visto de turismo, né? E aí acabavam ficando, assim. Quem não pegava sponsor ficava legal, achando que uma hora ia pegar um sponsor, né? O café, eles estavam querendo sponsorar ele, mas ele era um pouquinho danado, assim. Então, o pessoal do café estava meio assim, sempre com um pouco pisando em ovos, porque ele era meio doidinho, assim, sabe? E aí eles, de repente sponsor, e aí ele não vem trabalhar, ou essas coisas, porque ele dava uma dessas, sabe? E a outra brasileira que trabalhava comigo foi embora. Eu conheço ela, a gente se fala até hoje também. Ela mora em Ilhabela hoje em dia. Mas não eram muitos brasileiros, não, naquela época. Eu até fiquei bem surpresa quando eu entrei no café e tinha dois brasileiros trabalhando juntos e eu fui a terceira, né? Mas o dono era kiwi. O dono era kiwi, a família toda era kiwi. Entendi. Do café você foi para onde? Do café, eu comecei a trabalhar para uma agência que chamava Bravo, fazendo eventos também. Aí eu fiquei com eles também um tempo, até eu conhecer o meu marido. Aí o amor bateu. Mas ele também trabalhava nessa agência? Ele trabalhava como chefe, ele é chefe de cozinha. Ele trabalhava no hotel que eu fazia shift para essa agência. Aí eu conheci ele lá, trabalhando. São as Sim, estrelas se alinhando. sim, sim, foi muito bom. Eu conheci ele, eu acho que eu devia estar no meu 8º mês de visto aqui. Mas eu já estava tudo planejado, já, eu já estava vendo. Na época, se você estudasse, era muito fácil pegar um sponsor, né? Então eu já tinha duas coisas que eu ia fazer. Ou eu ia fazer pastry chef, que era um curso, não era muito longo, eu acho que era 8 meses, uma coisa assim. Ou eu ia fazer instrutor no snowboard, você acredita que naquela época dava visto? Instrutor de snowboarding. Instrutor de snowboarding. Era 3 meses, você ia para a montanha, fazia o curso lá mesmo, né? No ski, no resort, fazia o curso lá de instrutor e eles davam visto. Então, tinha essas duas opções, assim, que eu estava estudando na época, o que eu ia fazer, né? Nenhum dos dois, vou te dizer que era meu amor, porque cozinhar eu amo tanto. E a neve eu até acho legal, mas assim, não é uma coisa que eu digo que eu passaria meses lá, assim, né? Então eu tava bem indecisa. Nossa, e agora o que eu faço? Mas tem que fazer alguma coisa, né? Porque daqui tem que sair alguma coisa. Foi aí Tá, que eu conheci meu marido. mas aí conhecendo o seu atual marido, não significa que você já pode pegar o visto de partner. Não funciona Sim, assim, não, né? Então, o que que você lógico. fez? Porque se você já estava no 8º mês do seu Work Holiday Visa, Então, tinha mais 4 meses, né? E o curso, eu lembro que eu conheci meu marido em setembro. Então, eu acho que meu visto até setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, meu visto é até fevereiro. Então, eu tinha 5 meses de visto ainda. hum, E o curso começava para o ano que vem, né? Então, eu tinha perdido aquela e ia começar para o ano que vem. Então, eu já estava com o dinheiro guardadinho. Eu estava indo mais para o pastry do que o snowboard, na verdade, porque eu não conseguia me ver lá fazendo snow muito assim, apesar de achar legal, não é uma coisa que eu amasse, eu ia mais pro peixe. Então eu já estava com a escola, mais ou menos, já sabia onde era a escola, já sabia os preços, já estava com dinheiro guardando e tal, quando eu conheci ele. Só que aconteceu tudo muito rápido com ele. Com 13 semanas ele me pediu em casamento. Então não deu olha, nem tempo de eu não precisei nem aplicar para o meu visto de estudante. Porque com 13 semanas ele não queria perder a brasileira. você tá olhando aí pro lado porque ele tá aí? Não, ele tá. Poxa, esse foi rápido no Foi muito gatilho. rápido.
Esse foi rápido. O pessoal fala que neozelandês é devagar, né? Ele foi muito rápido. Com uma semana a gente já estava morando junto, pra você ver. Não ter nada, ele não esperou nem um segundo. Meu Deus do céu, eu pensei que você ia dizer que você tinha engravidado. Não, me pegou até de surpresa. Eu falei, gente, mas eu não sei se eu quero assim tão rápido, né? Só que eu sabia, a gente foi amor à primeira vista, a gente ficou junto logo de cara, assim. Ele Então, fala, né? Eu falo também. Eu sabia que eu tinha que ir para fora do Brasil, que era para encontrar você. uau. Então, pera, e aí você já entrou com visto de partner? Aí já entrei com visto de partner, né? Que ele me pediu em casamento. Aí eu entrei com visto de partner, a gente estava morando juntos já com uma semana. Em setembro a gente se conheceu, assim, ficamos juntos e tal, né? Foi no aniversário da irmã dele, eu lembro. Eu não falava inglês mais ou menos. Falava inglês bem, mas não tão bom assim, né? Às vezes perdi alguma coisa ou outra. Eu lembro que ele me convidou para não sei o que, numa festa de um barco. Aí eu, nossa, que legal, vamos, né? Quando cheguei, não era um barco, era tipo a garagem do barco, né? O boat shed. Aí eu fui, e aí decidi, então a gente ficou junto, assim, né? É, e aí, com uma semana, eu tinha que mudar de casa, tinha aquelas coisas, né? De quando você também eu já não estava mais com a minha amiga, já tinha mudado já 1000 vezes depois. Ia mudar de cidade, eu estava em Auckland, estava pensando em ir para essa cidade, para Tauranga, né? Que eu ia estudar, queria estudar lá, queria ficar mais perto da praia e tal. Aí, quando eu conheci ele, aí tudo mudou. Aí ele me pediu em casamento com 13 semanas, a gente já estava meio que morando junto, né? E aí eu fui de cabeça, aí também até hoje. Já faz o quê? 14 anos, desde 2009. Mas naquela época não exigia para visto de partner aqueles 2 anos, não sei, alguma coisa nesse. Não, acho que não, não exigia. Eu só tinha que a gente já teve que provar que a gente estava junto. Então, e a gente tinha todas as provas que era genuíno, né? Então, era fotos. Quando ele me pediu, não, minto, quando ele me pediu em casamento, eu falei, tudo bem, eu só vou aceitar, mas você tem que ir pro Brasil comigo primeiro, né? Porque você tem que conhecer minha família, eu não posso casar com você sem minha família te conhecer. Aí a gente foi pro Brasil. Aí, quando ia dar o meu visto, né, que acabou o meu visto de 12 meses ali, aí nós fomos pro Brasil em fevereiro, naquele fevereiro de 2010. E aí ele conheceu uma família, aí conheceu o Lucas, né, e tudo mais, meu filho, e aí foi tudo perfeito, assim, deu tudo certo, graças a Deus. E aí quando a gente voltou, então eu apliquei o visto de partner. Mas aí você voltou ainda dentro do seu Work Holiday Visa ou você voltou como turista? Eu acho que ainda Hum. estava com Working Holiday Visa. Tipo nos 47 do segundo tempo, né? Sim, eu ainda tinha um tempo. Aconteceu muito, porque de setembro até fevereiro teve tempo, né? A gente se conheceu, fomos morar juntos, nós conhecemos, fomos morar juntos, mudamos de Auckland para Turukaka, que é Diz. Northland. Hum, Sandy Bay, é perto de Fangarei. ok. Fomos para lá, moramos lá 3 meses. Aí foi lá que ele me pediu em casamento. Isso foi em dezembro. Então, setembro a gente se conheceu, dezembro ele me pediu em casamento, e aí em fevereiro, janeiro, fevereiro, a gente foi para o Brasil. E aí voltei, ainda estava em visto, estava em tempo do meu visto acabar ainda. Aí quando eu cheguei, já dei entrada na papelada. Também não demorou naquela época, já saiu um visto. é, Na época, eu acho que era um visto de trabalho, não era nem visto de partner, não sei, era um visto que dava direito a trabalhar, não lembro se era de partner. Já dava para trazer o Lucas ou ainda não? Então, ainda dava, só que a gente ia casar primeiro, né? E aí a gente casou em junho, e aí o Lucas veio logo depois, mais pro final do ano, daquele ano de 2010. Ele estava estudando inglês ou. Sim, ele estudava inglês, e eu também ensinei muito para ele, né? Como eu gostava do inglês, eu sempre ensinei inglês para ele. Eu era a doida do menino pequenininho, eu ficava cantando Jack Johnson e lendo a letra com ele, para ele aprender. E aí nisso, então, Não, um ele não. maridão cozinheiro, né? Chefe de cozinha. E você trabalhando em trocentas milhões de coisas de novo. Aí eu comecei a trabalhar muito com hospitality aqui, né? Aí eu gostei bastante, comecei a trabalhar com hospitality, comecei a trabalhar em hotel, virei barista, aprendi a fazer café, mesmo sem tomar café. ah, e fui trabalhando com hospitality até até o Tomás, praticamente, até o Tomás, isso. Depois a gente foi embora daqui da Austrália, da Nova Zelândia, fomos para a Austrália. Por isso que eu falei que a minha história parece com a da Simone, da Sincada, que eu fui para cá e para lá 1000 vezes. Fomos para a Austrália, voltamos pra... Então a gente estava aqui, o Lucas veio.
E aí, depois de um tempo depois, a gente decidiu ir para a Austrália, Por oportunidades melhores, então. pelo clima, né, Maia? Não aguentava mais esse frio daqui. Eu falava para ele, não aguento mais esse frio, o que a gente vai fazer? Nossa, não dá. Aí nós vamos para a Austrália, porque ele tinha uma cidadania australiana também, ele tem a cidadania australiana, né? Então aí a gente acabou que resolveu ir para a Austrália. Ele mora na Gold Coast. Ah, por isso que vocês foram lá e ficaram um tempão. Sim, aí fomos para Gold Coast em 2011 e ficamos lá bastante tempo, 8 anos. E aí você também trabalhava em hospitality? Sim, trabalhava em hospitality, trabalhava no aeroporto de Gold Coast, no lounge da Virgin. Foi muito bom também, bem legal, adorei trabalhar lá. E parei de trabalhar só quando eu engravidei, no final da gravidez. Tá. E depois não voltou mais para hospitality? Só voltei no Brasil, quando a gente foi pro Brasil. Tá, então pera, Que não aí é pula outra ainda. história. É, calma, calma, a gente já vai chegar lá. Mas o seu filho mais velho se adaptou bem? Porque por mais que a gente chegue. Nossa, super. Sim, não, super. Quando ele veio para a Nova Zelândia, ele se adaptou muito, muito, muito rápido. Assim, em menos de 6 meses ele estava fluente. Ele foi direto para o high school, né? Ele veio sozinho. Ele veio sozinho com 13 anos, então ele tinha 12 para 13 anos. Ele pegou o avião e veio sozinho do Brasil para cá. Ele foi muito corajoso. Foi muito emocionante revê-lo assim, né? E tê-lo junto com a gente, né? Foi maravilhoso. Então ele aprendeu inglês muito rápido, porque meu filho é bem inteligente, assim, não, quer dizer, não sou mãe, né? Então, mas ele teve uma facilidade muito grande para as línguas, sendo que eu já empurrava o inglês abaixo, goela abaixo, né, desde pequeno. Então ele se adaptou bem na Nova Zelândia, tão bem que ele nem queria ir para a Austrália. Então foi aquela idade de 16 anos, mais ou menos 15, 16 anos, e ele não queria ir para a Austrália. Foi bem difícil, ele não queria ir, mas aí fomos para a Austrália, ele está lá até hoje. Na verdade, eu voltei para Nova Zelândia, mas ele ficou, ele está lá até hoje. E ele tá trabalhando com o que lá? Ele trabalha com hospitality também, trabalha em café, mas ele é músico, então ele toca, ele DJ. Agora ele quer fazer a faculdade de sound engineer. Ele tá me falando aqui que ele quer fazer a faculdade. Ele gosta muito de música, ele é ótimo músico. Ó, ele tá com passaporte capa preta, capa verde e também já tá com australiano ou não? Só australiano e brasileiro. O Ah, daqui a gente não tirou. Não, eu também não tenho o passaporte neozelandês. Eu só tenho o passaporte australiano. como é que você deu a entrada na papelada lá? Foi através também de partner? Foi, porque meu marido, ele tem a cidadania australiana também, né? Ele é kiwi, mas os pais dele, quando casaram, foram para Austrália para trabalhar e ganhar dinheiro, que lá sempre foi melhor, né? Os salários. Então, eles casaram com 18 anos, são casados até hoje, eles têm 75. Uau. Ah, sim, aí eles foram para a Austrália. Naquela época, também qualquer neozelandês poderia aplicar para a cidadania. Não tinha essa coisa que agora mudou, né? Melhorou. Então, eles aplicaram para a cidadania porque eles sempre souberam que a Austrália tinha era um pouquinho a mais assim, avançado nessa parte de financeiro, né? Da econômica. Então, eles pegaram a cidadania naquela época. E aí, os filhos nasceram e também já têm a cidadania, né? Então, o Ed sempre teve a cidadania. E aí, quando eu estava aqui ainda na Nova Zelândia, depois que a gente casou, mesmo, casado de papel, aí eu dei entrada para minha cidadania australiana em vez da neozelandesa. Daqui da Nova Zelândia. Então, eu dei entrada para a cidadania australiana. Quando saiu o meu visto provisório, que aí eles te dão 6 meses para você entrar no país que você tem que estar morando, né? Aí foi quando a gente mudou, fomos todos então morar na Austrália. E aí eu tive que ficar lá os 4 anos no mínimo para poder tirar a cidadania, né? A gente pega a residência provisória, depois a permanente, e aí depois de 4 anos você pode aplicar para a cidadania. Então por isso que a gente foi para a Austrália também. Se tava tudo bem lá, por que que você voltou? Ai, ai, porque eu tenho um comichão dentro de mim. E depois que você muda uma vez, você não aguenta mais ficar parado. Eu fiz as contas, o Tomás, tadinho, ele tem 10 anos, ele já mudou 12 vezes. Mais do que a idade que ele tem, coitado.
Não, a gente estava super bem lá, estava tudo bem, só que os pais do Ed moram aqui, né? Os avós do Tomás. E aí, eu sentia muita falta de família, sabe? Né? Porque a gente tá longe já da minha família do Brasil, então a criança tá crescendo sem ninguém, né? Assim, sem nenhum familiar por perto, só a gente, né? E sabendo que tem os avós aqui que estão um pouco mais próximos, então a gente resolveu voltar para Nova Zelândia por conta disso. Olha aí, mais uma similaridade com a Sim mesmo, né? Sim, é. Aliás, Simone, se você estiver assistindo a gente, um grande abraço. E aí, aqui vocês continuaram, então, na vidinha pacata de hospitality e cozinha? Ou foi tentando outros Sim. ramos? O Ed, quando nós voltamos aqui para Nova Zelândia em 2018, o Ed foi tentar trabalhar com construção, ele saiu da vida de hospitality, e eu voltei para o comércio exterior. Foi quando eu voltei para o comércio exterior aqui, Ah, legal. Até que depois que bateu a pandemia, né? até que bateu a pandemia. O que que te fez decidir ir embora, mulher? Por que não ficar aqui? Então, antes da pandemia, em dezembro de 2019, né? A minha família veio do Brasil para cá para passar o Natal com a gente. E ai, bateu aquela saudade, aquele desespero, aquela vontade de voltar para o Brasil. Ele super, né? Ai, volta, 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 passa um tempo lá, volta para o Brasil, vê se vocês conseguem se adaptar, se ajeitar lá, né? Volta, volta, tanto tempo longe. Ai, a gente não. Ai, minha bisavó veio de 80 anos para cá. Nossa, Não, a minha avó, a bisavó do Tomás, desculpa. A minha avó veio com 80 anos pra cá, e aí ela, ai, né, daqui a pouco eu morro, não vou ver ele, né, ele não vai nem saber quem eu sou, como é que se fala? Aquela chantagem emocional, né? Que nem precisava, né, porque a gente sempre morre de vontade de voltar pro Brasil, apesar de estar feliz aqui, a gente sempre quer estar lá também, né? Aí eu falei pro Ed, e aí, Ed, será? Bom, você sabe que, né, uma hora isso podia acontecer, né? Não, vamos. Ele adora o Brasil, não, vamos. Aí a gente comprou passagem para abril do ano de 2020. Compramos a passagem para abril de 2020. Então a gente já tinha resolvido que a gente ia para o Brasil. Eu, Tomás a gente ia para o Brasil, tá a vida lá, passar um ano, 3 anos, sei lá. No máximo 5 anos, assim, mais ou menos eu tinha na cabeça, né? E aí deu a pandemia. Aí foi um desespero, né? Que aí eles cancelaram os voos, né? Todos os voos, meu voo era para abril, né? Deu a pandemia em março, abril o voo cancelado, a gente sem saber o que estava acontecendo, né? Assim, né? Foi muito difícil. Eu estava trabalhando aqui com comércio exterior, né? Quando eu decidi que a gente ia para o Brasil, eu tinha dado o meu aviso prévio, né? Falei, olha, então estou indo para o Brasil em abril, tá? Tudo bem, tinha dado meu aviso prévio. Aí veio a pandemia, aí eu liguei para minha gerente, olha, agora eu não vou mais para o Brasil. Será que vamos continuar trabalhando? Porque eu estava trabalhando de casa, né? Aí ela, não, tudo bem, né? Agora eu não vou conseguir contratar ninguém mesmo, então continua onde é que você está. E aí eu, de novo, né, pensando, nossa, e agora o que eu vou fazer? Eu estava pronta já para ir para o Brasil, a gente já tinha começado a vender as coisas da casa, né? Antes de dar a pandemia em março, eu tinha vendido, sei lá, sofá, mesa, eu tinha vendido algumas coisas da casa. E aí deu a pandemia e eu fiquei desesperada. Eu falei, não, agora que eu quero voltar para o Brasil mesmo, vai saber o que vai acontecer, se a gente vai morrer, eu quero morrer no Brasil. Aí eu fuçando, 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 aí vi no Facebook, não sei se era no grupo de brasileiros, né? Que o governo tinha disponibilizado então um voo de repatriamento para os brasileiros que ficaram aqui, né, na Nova Zelândia. Aí foi tudo muito rápido também, muito, muito rápido. Eu falei para o meu marido, tinha esse voo, e que a gente precisava se cadastrar, né? Se registrar para ver se tinha um lugar no voo. Aí eu me cadastrei e saiu que a gente conseguiu, então, um lugar nesse voo. Eu falei, é de agora ou nunca, a gente não sabe mais quando a gente vai voltar para o Brasil, se a gente não for agora, a gente vai perder a oportunidade, não sei como é que vai ficar isso, né, dessa pandemia. Aí ele perguntou quando que a gente vai. Aí eu, daqui a 2 dias.
Foi muito rápido que eles organizaram esse voo. E não, assim, a maioria das pessoas não teve tempo nenhum, né, de se organizar. Então, foi 2 dias para embalar a nossa vida em uma casa inteira, em 2 malas cada um, né? Que podia levar só 2 malas cada um. Foi muita tensão, assim, foi muito nervoso. Aquele mix de feelings, de emoção. Primeiro que a gente estava feliz que a gente estava voltando para o Brasil de alguma maneira, mas a gente estava deixando os pais deles aqui e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Assim, tava muito, né? Tava uma loucura, todo mundo mesmo muito aterrorizado, né? E então deixar eles para trás sem saber se a gente ia ver eles de novo, né? Foi muito difícil, foi muito triste, assim, e ao mesmo tempo feliz porque a gente estava voltando pro Brasil, nós íamos para o Brasil, né? E aí foi essa correria. O meu marido, quando eu falei para ele, de branco parecia um fantasma, assim, ele quase desmaiou, né? Que a gente ia em 2 dias. E aí lá fui eu de novo falar para minha chefe, olha, você vai me desculpar, mas eu consegui voltar, o meu voo para o Brasil. Ah, tá bom, tudo bem, não tem problema. Quanto tempo você precisa? Na verdade, eu tô indo na sexta, tipo, para quarta. Aí ela, menina, não acredito. Eu falei, mas é isso, né? Sinto muito. Aí eu tava fazendo home office, né? Porque quando a gente tava fazendo home office, levei tudo lá pro escritório e me desfiz da minha casa inteira. Minha gerente, inclusive, veio na minha casa, levou um monte de coisa. Eu falei, pode ir, pode levar. E a gente embalou as nossas malas e fomos nesse voo de repatriamento, que foi, nossa, muito emocionante, assim. O aeroporto vazio, só nós, só nosso voo saindo. Parecia uma coisa assim de realmente de outro mundo. Parecia o fim do mundo. Aquilo era o fim do mundo, né? Bem coisa de filme, assim, sabe? Mas aí viemos, né? Viemos, fomos, né? Quer dizer, fomos. E quando a gente chegou em São Paulo, também a mesma coisa, né? Porque é o aeroporto deserto, só tinha o nosso voo chegando. Assim, foi muito, muito estranho, assim. Parecia a cena de filme mesmo, assim. Nunca que eu ia imaginar o aeroporto de Guarulhos sem ninguém, né? Todas as lojas fechadas, tudo fechado, sem nenhum carro, nada. Foi muito, muito bizarro. Fizeram vocês abrir mala, alfândega, etc. ou não? Não, não fizeram. Ah, tinha que todo mundo andar, assim, sabe? Não podia ficar parado, não podia ficar com a máscara, não podia papear, não podia, ela tinha que tentar manter distância, mas engraçado, sabe como brasileiro é, né? Todo se aglomerando, as aeromoças tentando manter distância e não conseguia, mas era o nosso voo. Então veio um voo bem cheio, e chegou em Guarulhos, era à noite, eu acho que era meio de madrugada. E aí ainda, o pessoal ainda, eu fui direto para a Baixada, então foi fácil, né? Mas tinha gente que tinha que pegar conexão para ir para outros estados, era uma confusão danada, confusão danada. E aí foi isso, aí foi quando chegamos no Brasil, terras brasileiras, graças a Deus, né? Por mais que esteja tudo estranho, conseguimos, né? Para você que estava lá no Brasil, conta pra gente o que era essa situação, porque a gente aqui da Nova Zelândia se sentia num aquário. Tava tudo protegido, fechado, tinha show, tinha... A vida parecia normal, né? Sim, E a gente vendo daqui os parentes e amigos tudo morrendo. pois é, Maia, assim, eu tive a experiência de pandemia totalmente diferente. A minha experiência de pandemia foi boa, digamos assim, boa, porque a gente chegou em Santos, estava indo em lockdown, mas logo depois já começou algumas coisas a abrirem, né? Os restaurantes que voltaram a abrir, todo mundo tinha que usar máscara, e tal. Tinha algumas restrições para ir na praia, mas a gente podia ainda ir para a praia, né? Então a gente, assim, era uma coisa meio sem sentido, né? Ah, tinha que usar máscara na rua. Mas você chega na rua, não tem ninguém na rua com você, né? Tinha essas coisas, tem que usar máscara na praia. Pode ir na praia, mas tem que usar máscara. Então tinha essas restrições, mas na minha família, graças a Deus, todo mundo saudável. E a gente também, assim, né? Então a gente não teve nenhum evento, né, de nenhuma dessas tristezas, e eu não vi próximo realmente de mim nada disso
que estavam falando o que estava acontecendo no Brasil, né? Porque quando eu falei que é pro Brasil, todo mundo pensou, nossa, quando eu estava no Brasil, as pessoas aqui falavam, meu Deus, mas não tá um caos aí, não tá horrível, é, né? Tá todo mundo morrendo, aí eu, assim, eu não tô vendo. Então, assim, a minha experiência foi essa, eu não vi. Eu não vi isso tudo que estava acontecendo. Parecia que eu estava em outro planeta, porque realmente não experienciei isso, né? É, tinha era muito política, eu achei, na época. Tava muito essa guerra política, né? Então, passava o direito para município, estado. Então, tava muito esse reboliço. Então, assim, isso que estava deixando todo mundo muito nervoso, né? E cada lugar uma restrição, cada governo que falava o que podia, o que não podia fazer. Mas de tragédia, assim, ninguém que eu conheço, ninguém faleceu, graças a Deus, né? Nem da minha família, nem de familiares, nem amigos, ninguém. E aí as coisas foram voltando. Meu marido, que é chefe, arrumou um emprego lá em Santos, começou a trabalhar, e a gente foi para o Brasil com a intenção de morar na Bahia. Então, essa era a intenção, antes de tudo, antes de pandemia, antes de tudo, era ir para o Brasil e estabelecer alguma coisa lá na Bahia, no sul da Bahia, né? Eu amo a Bahia. Ficamos no Brasil quando tudo voltou ao normal e a Bahia, né, Itacaré, que é um lugar que eu amo, reabriu. Então a gente fez o nosso caminho lá para lá sobre a Bahia. Aí foi lá que a gente passou a maior parte da pandemia também. E aí lá realmente não existia pandemia. Tava assim a festa do caqui. Tava todo mundo tudo liberado. Na Europa estava tendo aquelas restrições por causa da vacina, né? Essas pessoas não tinham que mostrar o passaporte da vacinação para poder entrar em restaurante, bar. Então estava tendo isso na Europa. Um monte de europeu foi para o Brasil. Muita gente de fora do Brasil foi para o Brasil, porque o Brasil estava com as fronteiras abertas, né? Então demorou muito para o Brasil fechar as fronteiras ou começar a ter alguma restrição, né? Então aquele lugar estava lotado de estrangeiro e parecia que não existia pandemia. Poxa, eu diria que você foi uma pessoa bastante privilegiada, né? Porque eu, estando aqui deste lado do mundo, quer dizer, nós estando aqui desse lado do mundo, você agora também, mas eu tive pessoas próximas que faleceram com Covid. Ai, que pena, É. Maia. Eu, Nossa, eu- eu fui privilegiada sim. Pois é, de não poder me despedir, né? De assistir velório pelo celular, pelo WhatsApp. Nossa, E assim, no grupo de amigos próximos, cada um foi perdendo uma mãe, um pai, um tio, um avô, todo mundo nossa, perdeu alguém. nossa Senhora. É. Então, Sim, realmente você foi privilegiada. não, eu fui. Eu sei que eu fui, sim. Por tudo. Por não ter perdido ninguém, por não conhecer ninguém, né, que foi. E por depois, quando a gente foi para a Bahia, por viver essa liberdade que parecia até meio surreal, sabe? Assim, não sei. Então, por isso que eu falo, eu vivi o melhor da pandemia. Assim, infelizmente, assim, né? Comparando a muitas pessoas de famílias que passaram por dificuldades. Ah, de geral, de tudo. A gente perdeu emprego, né? Acho que teve muita coisa que aconteceu com isso, né? Não só teve as mortes, teve pessoas que perderam emprego, necessidade, assim, aconteceu muita coisa, né? E eu, assim, graças a Deus, eu fui privilegiada e agradeço todo dia, porque a gente realmente conseguiu ter uma vida normal, né? Perto do que estava acontecendo aí no mundo inteiro. Uhum. Carol, e aí, enquanto o marido estava dando duro, né, na cozinha, como chefe de cozinha, você teve um comércio na Bahia, foi isso? Nós dois, né? Nós dois. Ah, Nós eu fomos para a Bahia, abrimos uma loja de açaí orgânico lá. Isso, bem no meio da pandemia, né? E por isso que eu falo, a gente teve muita sorte, porque quando muitos comércios estavam fechando, estavam fechados, estavam falindo, a gente foi para esse lugar na Bahia, que estava cheio de gente e que parecia que nada vai estar acontecendo. E abrimos o nosso negócio e nesse ano, né, nesse ano de 2021, que foi que a gente abriu, foi o ano que deu mais lucro. E principalmente aquela cidade, esse litoral da Bahia, teve mais movimento. E estava lotado, tinha dia que eu não falava nem português.
foi muito bom, assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí, assim, tirando a pandemia, né? Depois as coisas foram voltando ao normal, né? O pessoal foi todo mundo se vacinando, foi todo mundo tudo voltando ao normal. Aí já tava os outros estados tudo abertos, já normal, né? Então, a experiência de voltar para o Brasil, assim, ainda mais num lugar desse, né? Nossa, foi maravilhoso, assim, para nós, né? E para o marido e para o meu filho também. E eu nunca tinha morado na Bahia, e eu amo a Bahia, nossa, é demais. Recomendo a todo mundo, vai para o Brasil, passa em Itacaré, é muito bom. Seu filho foi para a escola pública ou você colocou numa particular? Então, naquela época não tava, as escolas estavam fechadas, né? Por causa da pandemia. Ah, As escolas só foram abrir, eu acho que foi em fevereiro de 2022 que na Bahia retornaram as escolas. uau. Então a gente ficou o ano inteiro. A gente chegou, fomos para lá em 2020, esse maio de 2020, 1º de maio, e começamos a fazer o homeschool com ele. Então fizemos o homeschool o tempo inteiro até a gente voltar para cá. Então a gente ficou 3 anos com ele fazendo homeschool. No final, a gente acabou nem mandando ele para a escola. Depois que as escolas reabriram, a gente não mandou ele, preferiu deixar como estava, né? Porque lá na Itacaré tinha muito negócio alternativo, tem muita coisa, escola alternativa, livre. Então, ele frequentava, fazia algumas aulas dessas escolas livres. E foi super bom, assim, para o aprendizado dele, para o português, né? Eu queria mesmo que ele tivesse esse contato com a cultura, com o português. Então, ele teve, aprendeu bastante, ficou fluente na língua. E o meu marido também, de estar trabalhando, né, na nossa loja. Ah, então não dá para fofocar em português que ele vai entender tudo. Agora entende. Aí abrimos uma loja de açaí orgânico, vegano, e foi uma sensação, assim, eu queria mudar um pouco a cara do açaí no Brasil, lá, principalmente lá, porque é aquela coisa do amarelo e roxo, sabe? Então eu quis mudar um pouco esse conceito de amarelo e roxo, e trouxe daqui, da Austrália, tudo que a gente, todo o nosso conhecimento para lá. Então foi muito diferente, porque o pessoal não estava acostumado com as coisas daqui. Né? Então, tudo que meu marido cozinhava era coisas daqui. Então, o pessoal não estava acostumado lá. Então, super pegou e a loja está lá até hoje. Ah, vocês venderam, passaram ponto então. Vendemos o business, hein? E aí, se tava indo bem, por que que saiu de novo, mulher? Ai, não, de novo com as avós, Tomás, o meu marido estava com saudade dos pais, né? Já fazia 3 anos que ele não via os pais, né? E assim, eles já estão ficando um pouco de idade para ir para o Brasil, né? Um pouco longa a viagem, eles não têm tanta vontade assim. E aí é isso, a gente estava super bem lá, e aí assim, pensar, olha, é melhor vender agora que a loja está com nome, está renomada, do que esperar, e depois vai que dá uma zebra, vai que dá uma outra pandemia, sei lá, e aí a gente não consegue, né, se desfazer e perde, né? Então vamos fazer o negócio enquanto tá bom, né? O negócio rodar enquanto tá bom. E aí foi isso. Aí a gente voltou. Aí voltamos para a Austrália, ficamos lá 3 meses e depois viemos para cá de novo. Austrália só pra matar uma saudadezinha? Só matar a saudade. A gente pensamos em ficar lá, né? Mas é isso, com os avós aqui, eles ficando também mais velhos, então era melhor. O Tomás se dá muito bem com eles e tem essa conexão, assim, muito forte com eles. É engraçado que, apesar de a gente ter morado 3 anos no Brasil e ele ter tido bastante contato com a minha família e com o Brasil, assim, né? Ele se identifica muito mais com o lado de cá, sabe? Uhum. Ele é mais reservado, né? No Brasil é todo mundo muito em cima, então ele estranhava um pouco. Mas foi uma experiência incrível, assim. Eu tenho certeza que agora ele entende muito português, agora ele sabe o que que é o Brasil, entendeu? Eu sempre quis que ele visse esse outro lado, né? Porque a gente mora aqui realmente é uma bolha aqui, é tudo perfeito, não funciona, né? Você não vê as coisas que a gente vê lá, né? E aí ele ter vivido isso, eu acho que ele vai carregar para a vida toda. E vai fazer uma baita de uma diferença para ele quando ele ficar maior, assim. Aqui, depois de ter voltado, foi você que perguntou outro dia sobre lecionar? Sobre ser professor? Foi. O que que você tá inventando, mulher?
Foi, eu tô fazendo um curso aqui que é pelo governo, é gratuito, para ser teacher aide, que Hum, é assistente de professor, né? Aí eu voltei e pensei, o que eu vou fazer, né? Eu não quero voltar para o comércio exterior, porque é muito puxado, assim, é bem estressante, né? E aí eu pensei, o que que eu vou fazer, né? Aí eu tava dando uma pesquisada e, o que que tem para fazer? Ai, na Nova Zelândia tá precisando disso, disso, daquilo, né? Ai, nursing não dá, não consigo com nursing. Ai, isso, aquilo, ai, professora. Aí eu falei, bom, eu fui professora de Tomás por 3 anos, né? Eu ensinei português, ensinei e continuei ensinando inglês, né, para ele. Quem sabe? Aí eu comecei a fazer o curso, tô fazendo agora, tô voluntariando na escola dele, que agora ele voltou para a escola aqui, né? E voluntário na escola dele. Eu estava atrás de brasileiras e encontrei bastante brasileiras até que lecionam aqui. Fiquei super feliz, fiquei bem orgulhosa, né, das conterrâneas aí que estão trabalhando aqui como professoras, porque na escola do meu filho não tem estrangeira assim, são todos neozelandeses, né? E aí eu tava meio se sentindo um pouco insegura, assim, nossa, você é a única brasileira, né, ou estrangeira? Não conheço nenhuma outra professora. Aí procurei lá para ver se tinha brasileiras e encontrei algumas, sim. hum. E aí, quem sabe eu faço uma faculdade? Tô pensando. Nossa, agora começou uma faculdade. Que Nem me batalha. fala, né? Que batalha! Não sei se tem coragem. São 3 anos, mas não sei. É que as professoras na escola dele me encorajam, elas ficam falando para eu fazer. Porque, é um trabalho legal, assim, tá perto das crianças. Eu tô gostando. Não, nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer também, porque eu nunca tive contato com muitas crianças assim. Mas tô gostando. É bem interessante. Eu gosto dessa parte de desenvolvimento, desenvolvimento e comportamento, né, do ser humano, assim. Então, eu acho bem interessante isso. Aprendi bastante fazendo homeschool com o Tomás, de como as crianças aprendem. E por isso que eu falei, bom, vou tentar. O curso, por enquanto, eu não pago, porque esse curso é gratuito, né? Oferecido aqui pelo governo. E aí, se eu terminar esse curso e achar que vale a pena, aí eu continuo. Aí vai ser estudar para o resto da vida, né, Maia? Porque professora não para de estudar. Tira o chapéu, que não é uma coisa fácil, não. Não é para qualquer um. É a coisa que está me deixando mais insegura. De todas as coisas que eu já fiz aí na vida, ter ido para o Brasil, ter aberto um negócio lá, que eu também nunca tinha aberto um negócio na minha vida, lidar com as crianças é o que me deixa mais insegura. Eita. Não, É, vai por mim. Abrir um business no Brasil é mais difícil. ai, é difícil porque a burocracia lá, ninguém. Olha, Maia, vou te dizer, viu? A gente que mora aqui, vê como as coisas são fáceis aqui. No Brasil é muito complicado. Tudo, tudo. O dia a dia lá é uma batalha, assim. Você acorda de manhã, você tem que batalhar, todo dia, né? É uma luz que não funciona, você contrata alguém que não aparece. É tudo isso, assim, a gente fala que tudo enroscado, né? Lá na Bahia, então, assim, um pouquinho diferente de São Paulo, é mais enroscado ainda. Então, eu aprendi muito lá, muito, muito lá, mas agora, assim, lidar com as crianças a gente tem que baixar a guarda, tem que ser brincalhona, coisas que, né, intimida um pouco, assim, o adulto, tá com muito de criança. E saber que você é uma referência também, né? Então, assim, isso que te dá é uma responsabilidade, né, muito grande. E aí, então, isso faz parte do seu projeto futuro. Acredito que você tenha outros planos, né? Não sei, do seu âmbito Ah. pessoal. E sempre tem, né? Acho que aprender é uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre vou querer aprender alguma coisa, eu vou querer fazer coisas diferentes, né? Isso eu sempre gosto de fazer. O meu marido, agora ele é chefe de novo, então eu tenho um potencial enorme na minha mão, né? Eu sempre falo, eu tenho um asset assim na minha mão que eu preciso usar, que é ele. Então eu sempre fico pensando, eu acho que eu vou arrumar alguma coisa que precisa fazer, Ed. Quem sabe a gente não pega um food truck ou faz um marketing no final de semana? Então, tenho essas vontades aqui ainda também, aqui de fazer, assim, tenho esses planos. Quem sabe um dia a gente, de repente, abre alguma coisa aqui, assim, também, ou faz alguma coisa com comida, porque ele gosta muito, ele é apaixonado, ele cozinha muito bem. Então, eu gostaria de usar um pouco mais os dots dele, assim, para para negócio. E é isso. Eu cheguei na Nova Zelândia em março, né? Então, são poucos meses que eu tô aqui. Tive que começar tudo de novo,
uma casa toda de novo, comprar tudo de novo. Mas agora eu não saio mais. Agora é isso. Agora eu vou ficar quietinha aqui, eu prometo. Por algum tempo, né? Então tá, Carol, muitíssimo obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo, como eu estava falando. Se vocês abrirem eventualmente algum negócio, algum business, volta aqui e fala pra gente, né? Que eu vou fazer questão de divulgar também para os outros brasileiros. Obrigada, Maia. Pode deixar, obrigada. E eu quero deixar aqui dispor, né, me disponibilizar. Se algum brasileiro, alguma brasileira precisar de alguma coisa, também estou sempre disposta a ajudar a comunidade com a experiência de vida que a gente tem, né? A gente às vezes consegue ajudar com alguma coisa. Então, só me diz uma última coisa: Brasil, Austrália ou Nova Zelândia ou algum outro lugar? E por quê? Ah, e a Austrália. Austrália porque do clima. Eu Hum, gosto muito da praia e do calor. Então, para mim, a Austrália tem meu coração. entendi. Para você, Austrália é o Brasil que deu certo? É. É isso mesmo. Muito obrigada, uma boa noite, então, bom descanso. Eu que agradeço. Obrigada, Maia. E aí, meus queridos, vocês também terem essa coragem de viver somente com tudo que cabe em 2 malas de 23 quilos? Mudar de país não é fácil, não. Tem os desafios culturais, trabalho, achar casa nova, adaptação da criança na escola, enfim, tem muita coisa. Por isso, cada um que consegue tomar esse passo, eu admiro muito, viu? O que inclui você, querida Carol. Mas tá, e você, meu querido ouvinte e espectador, você também quer compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, vender seu peixe? Entre em contato comigo, Quero Brasil, Brasil com Z. Eu tô em tudo quanto é mídia social. Não tem como não me achar. Se você entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. Mas como sempre, eu não posso deixar de agradecer a PerFem, Vox Brasil, todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, Kia kaha e kakiteano!